estarmos aqui, né? Mais uma quarta-feira do poder, a última quarta-feira do mês de junho. É assim, humildemente, mas é tudo que nós podemos oferecer para o nosso Deus. Amém. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Aleluia. E sejam bem-vindos todos vocês, sintam abraçados por mim, tá? Amém. Diretora do Ministério da Mulher. Fico um pouco nervosa, né, de falar isso para vocês, mas é me puxando que eu vou e com a ajuda de Deus e de vocês, a gente chega lá. Amém. Amém, Senhor. Boa noite a todas. Boa noite. Agora, com esse intuito, eu convido você a se colocar de pé e juntos vamos cantar a música Brilhar por Ti. A gente, como somos mulheres, somos mulheres envolvidas na missão e devemos brilhar pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. E já é uma pregação. Então, com esse intuito que foi cantada essa música, eu convido você a se ajoelhar e vamos falar mais uma vez com o nosso Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa quarta-feira que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos todo mundo reunido na tua santa casa de oração. Te agradeço por mais uma quarta-feira do poder, a última quarta do mês, mas estamos aqui para te agradecer porque o Senhor é um Deus que tudo pode em nossas vidas. Amém. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que chegou até aqui nesse momento para ouvir a tua mensagem, para que o Senhor quer falar aos corações de cada um de nós, Senhor. Amém. Senhor, te peço oração por essa caixinha de Senhor de pedidos. Não sei o que é que está escrito aqui, mas o Senhor sabe. Que o Senhor possa, tudo que esse pedido que estiver aqui, o Senhor possa cumprir, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Amém. Como a música falou, Senhor, somos pecadores, somos falhos diante de Ti. Pecamos, mas nesse momento, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Não somos falhos, não somos perfeitos diante de Ti, mas nos perdoe, Senhor, por tudo que a gente faz todos os dias. Verdade. Com essa música que foi cantada, Senhor, faça que a gente possa brilhar por Ti. Glória a Para Deus. essas pessoas que precisam ouvir a Tua palavra. Nos dá essa capacidade para a gente chegar até essas pessoas e elas possam querer ouvir a Tua palavra. Porque cada vez mais a Tua volta está muito mais próxima de Ti, Senhor. Continue nos abençoando. Abençoe a pregadora dessa noite, Senhor, que veio de longe para falar do Teu amor a cada um de nós. Amém. Abençoe ela, Senhor, que ela possa ser usada pelo Espírito Santo. E tudo que ela for falar, Senhor, a gente possa ficar em prática em nossas vidas. Amém. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, nesse momento, está aberto a oportunidade dos pedidos e agradecimento. Boa noite. Boa noite. Bom, quero agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estar presente na casa de meu Pai. Amém. Com todos vocês, com saúde, outros não, mas importantes estão aqui, orando, louvando o Senhor. Amém. Peço oração para todos que estão presentes, aqueles que não estão presentes, aquelas pessoas que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nos presídios, nas ruas, em algum lugar. Esse é o meu pedido de agradecimento. Amém. Amém. Vamos orar pelo pedido do irmão Penso. Mais alguém? Eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde, Amém. por tudo que Ele fez na vida. Glória a Deus. E também pela oração, pelo estudo, pela minha família. Esse é o pedido agradecido. Amém. Vamos orar pelo pedido da irmã Antônia. Mais alguém? Agradeço a Deus, né, pela vida, pela saúde. Por estar aqui, né? Amém, Senhor. Já possamos orar uns pelos outros, orar pelos membros da nossa igreja, né?
peço oração por mim também, para minha mãe, os meus irmãos, né, que são eles recomeçam um dia, né, e amanhã antes de lembrar, pede o Senhor. Peço oração pelo meu espírito, para as casas, que Deus tenha a misericórdia de cada um deles, e que Deus tenha a misericórdia. Sabemos que Jesus está voltando e as portas. Então nós possamos orar pelos outros e abreviar a volta de Jesus. Esse é o Amém. pedido de agradecimento. Amém. Amém. Mais alguém? Eu também agradeço a Deus pela vida, pela saúde, por estar com Deus, graças a Deus. E possamos orar uns pelos outros, Deus possa ter misericórdia de cada um. Amém. Amém. Mais alguém? Hoje é dia de agradecer. Vamos lá? Sim, também de agradecer, eu quero pedir oração, né? Amém. Quero pedir oração em prol da saúde do irmão Pedrinho, que ontem passou meio ruim, mas graças a Deus hoje está bem melhor, né? Amém. E também pedir oração pela minha amiga que está estudando uma cirurgia no pescoço, então não mostrando o pescoço dela assim, está horrível. Então hoje estou para ligar para ela, né, para fazer cirurgia. Quero pedir que eu orasse por ela, né? Então eu quero que os irmãos orem por ela e o nome dela é Helene, né, que Deus abençoe a cirurgia dela, dê tudo certo, no nome de Jesus. Amém. Mas também, irmão, para quem não ouviu o testemunho, eu quero só contar um testemunho para vocês, para quem não deu ouvir. Quarta-feira do Poder é o culto de testemunho e oração, amém? Eu já contei o testemunho aqui sábado, mas eu quero relatar para a igreja. Na sexta-feira passada, em plena 3 horas da tarde, eu achei de fritar ovo com sardinha. Só que eu fui fritar logo, o que tem a ver com o testemunho de ovo com sardinha? É muito interessante. Quando eu fui fritar o ovo, eu coloquei estava fervendo óleo. Então eu coloquei o ovo na frigideira. Começou a querer grudar o ovo, né? Aí eu comecei a cutucar assim pelo lado. Não queria soltar o ovo. Coloquei mais óleo. Mais um pouquinho de óleo. Quando eu vi aquele ovo já fervendo óleo, você colocar um monte de óleo, não colocar mais um monte de óleo, nada, tá cheio de óleo já. E eu parei de colocar, esperei ferver bem aquele óleo, né, também do ovo. Eu achei que já estava a ponto de revirar o ovo. Eu cutuquei a primeira vez, cutuquei a segunda, na terceira vez que eu meto a colher assim, coloco a colher, né, o ovo estourou. Estourou o óleo por tudo, mas lavou meu rosto, daqui, da testa, né, até aqui, assim, foi derramando para cá, para baixo. Foi derramando óleo quente de todo o local do meu rosto todinho. Eu fiquei apavorada. Eu disse, meu Deus, vou ficar com o rosto todo descascado, vai embolar tudo. Como é que eu vou fazer quando começar a esfocar? Vai doer muito o meu rosto. Então eu peguei, disse assim para Deus, Senhor, amanhã é sábado. Não deixe, meu Deus, eu ir com o rosto pipocando para a igreja. Tudo pipocado. Senhor, me dá sua proteção. Me ajuda, Senhor. Eu não quero que o rosto fique tudo pipocado, meu Deus. Me ajuda. Em nome de Jesus eu te peço. Então aquilo rapidinho veio na minha cabeça. Olha na internet. Pergunta para o Google. E eu perguntei rapidinho, escrevendo, estou toda queimada. O que é que eu faço para não embolar meu rosto? Rapidinho caiu a mensagem. Molha o teu rosto com uma água corrente. E eu rapidinho fui para a torneira. Mas estão molhando aqui, ó. Então eu fui para debaixo do chuveiro mesmo. Liguei o chuveiro e comecei a me molhar. Sentei um pouquinho lá, porque estava muito difícil de ficar em pé. Meia hora de perigo no banheiro. Sentei um pouquinho. E fiquei aparando a água direto no meu rosto ali. Fiquei ali, faltava me afogar na torneira. Mas não desisti. Irmãos, eu conto para vocês. Eu fiquei surpresa. Porque aqui no meu dedo embolou, ficou todo emboladinho. Mas o meu rosto
ficou intacto. Amém. Sabe? É o nosso Deus, um Deus de poder. Quando a gente pede algo para Ele, Ele responde a nossa oração. Ele responde o nosso pedido. E eu só tenho que agradecer para o nosso Deus, que tanto eu confio, no momento mais difícil, Ele me estende a mão quando eu preciso. Tá? Então, em nome de Jesus, que você também possa confiar no mesmo Deus que te serve. Um Deus da criação, Deus que criou cada um de nós. Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não poderia deixar de agradecer a Deus por tudo. Ter a oportunidade de mais uma vez estar aqui com os irmãos e por cada um de vocês que chegaram até aqui. É motivo de agradecimento. Mas eu também posso pedir para vocês que orem pela caixinha, que orem por cada um de nós. E nunca esqueçam de orar pelo irmão Francisco. Não precisa de nossas orações, mas eu já agradeço, porque desde que eu e ele começamos a campanha, dia 28, orando pelo irmão Francisco, ele já se encontra bem melhor. Amém. Ele já feito vários exames, como eu citei antes para vocês, e não houve nenhum resultado, nenhum diagnóstico positivo de nada. Ele tem problema de saúde anormal de jeito nenhum. E eu falei para a irmã, o nosso grande problema é porque antes de nós levarmos para Deus, a gente leva para o médico como se ele fosse maior. Mas a gente sabe que o maior é o nosso Deus, que ele pode na nossa vida. Então vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor pela madrugada, e então começamos a campanha. Eu na minha casa e ela na dela. E hoje ela me falou que o irmão Francisco já está bem, já conversa, já teve vontade de sair de casa, porque não queria ir mais nem para a igreja. Então, para mim, é motivo de agradecer. Amém, Senhor. Glória. E eu também agradeço pela presença de cada um dos irmãos. Continue orando por cada um, pelo outro, até o dia que o Senhor vai nos buscar. Amém, Senhor. Amém. Né? Para a gente ver como o nosso Deus, Ele é um Deus que ainda faz milagre no povo de Deus. Não só no povo de Deus, né? Em todos o canto que a gente for, Deus, Ele opera maravilhas na vida dos seus servos. Mais alguém quer agradecer, pedir? Agradecer a Deus pela vida, boa noite para todos. Boa noite. Pela minha amiga, né, irmã Cristina, né? Que hoje, graças a Deus, né, irmã Cristina, deu tudo certo para ela estar na casa do Senhor. Amém. Para quem não conhece, a irmã Cristina, ela batizou no calor do ano passado, lá no Jardim das Garças, né? E a irmã Cristina, ela está viúva, ela está no luto, né? Ela está sem o esposo. Então, eu peço que vocês continuem orando, né? Pela irmã Cristina, ela precisa das nossas orações, né? E eu sei que não é fácil, mas Deus tem dado a vitória para ela todos os dias. Amém. Então, o fato dela estar aqui, né? Pode falar, gente. Um momento de alegria é muita força, né? Hoje, três pessoas na minha casa. Então, só é Deus na minha vida, né? Dia 18, dia 8, eu perdi meu filho. Como foi dia 18, eu perdi meu marido. Eu perdi outro filho meu. Dia 10 eu perdi meu marido. Eu quarto meio assim, foi trabalhar, foi rapidinho. Eu fiquei 4 meses no marido, foi embora. Eu sei que eu estou vivendo, Deus está dando força. Amém. Glória a paz. Glória a Deus. A família do meu marido, meu filho, peguei a caminho para descer, mas foi muito grande. Quer dizer, família, 3 pessoas dentro da casa, ficou só eu e minha filha, que mora em casa. Mas uns que moram agora, a luta está muito grande, eu estou feliz. Depois que veio meu marido, tem muita coisa desse tipo de coisa. Mas eu creio que Deus dá força. Amém, sim. Amém. Foi na minha casa, foi na minha casa. Hoje em dia, eu só Deus, mas eu creio que Deus Aleluia, sim. Amém, sim. é salvo. Você sentar abraçada pela igreja para Santa Lúcia, tá?
ele trabalhava na mulher, ele trabalhava no negócio lá no Chefão, deixou mais coisa, nisso aí, um mês do marido, pouco dia do marido, acabou de morrer do nada, depois logo a mão, foi levando chuva, entendeu? A minha filha foi para ela e disse, mãe, meu pai graças deixou tudo para mim. Dizendo ela, quando ele morreu, né, ela disse, olha, minha filha ficou tudo para ti, eu digo, minha filha, e eu, que é gostou para ele? Ela chegou, meteu a mão, levaram tudo, levaram dela, levaram tudo. Aí então, quem estava trabalhando assim, agora, ela jogou pesando muito em cima de mim, em casa, que eu não esperava de filho, né? De minha filha. Ela disse, mãe, graças a Deus, o pai deixou um meio para mim, deixou tudo para mim. Aí ela disse, minha filha, você deixou tudo bem. Como ela está trabalhando, né? Hoje em dia, irmão, para me esperar chegar uma coisa em casa, ele está me humilhando com a filha. Fulano, compra isso. Se bem que meu marido, ele não deixava faltar, entendeu? Sim. Aí eu tenho que ter o recebo por mês. Aí eu pago uma luz, o meu marido já paga uma comida, sabe? Já é essa coisa, agora tem que estar esperando. Fulano, compra isso. Fulano, aí fica jogando. Ah, porque tirou o dinheiro, botou o dinheiro dela na venda, aí agora só trabalha para estar longe da vida dela, né? Aí esse dia ela disse, e como ele vai levar o ponto lá na rua, ele trabalhava, ele come. Aí ele falou, não ponto. Aí ficou o nome dele, ia ficar o nome dele. Aí eu disse, então, meu filho, já ficou o nome dele, vai ficar no meu nome, né? Que eu sou mulher dele. Aí a minha filha disse, mas quem foi essa pessoa que disse que eu tenho direito a alguma coisa? Foi, a minha filha falou. Aí eu disse, tá bom, meu filho. Aí minha filha disse, tá vendo, mãe? Aqui mora mais perto da senhora que eu quero, sabe? Então, eu vejo coisa que já disse. Um mês meu marido morreu, eu já estava discutindo com besteira. Porque tinha um taxista lá, né? Que ele tinha deixado dinheiro. E meu marido nunca chegou com dinheiro. Agora, daquele tipo de nome, assim, fechado comigo. Aí então ele deixou a casa fechada, o quarto fechado, né? Assim, do quarto para cá. Aí ele pegou, quando ele fechou, quando ele pôs aquilo ali, abriu todinho. Eu não sabia, eu não sei nem onde foi as coisas. Meteram a mão em tudo, levaram tudo. Eu disse, minha filha, deixa essa carteira aí. A gente vai separar, porque ele deixou o negócio de. Esse negócio de vender gel, de dia, né? Aí deixa ele correr partido, vai ver. Vai, não, isso aqui o papai deixou tudo pra mim, isso aqui lá. Aí ela levou pra lá. Aí agora ela vendeu um carrinho, né? Um carrinho de gelado, abriu coisa. Aí se ela vendeu o carro, disse, então, minha filha, vou ajeitar, vou te ajudar. Não preciso não. Não é preciso, não quer ter ajuda de mãe, de ninguém. Era só ela. Ela disse, acabou. Aí minha filha disse, mãe, deixa ela trabalhar. E são horas, são coisas, minha filha fala. Mas é uma barra. Eu ouço cada coisa. Só Deus. Nós só temos Deus ali da força. Amém. Em nome de Jesus, a gente sabe que é um momento difícil, dor, tristeza, mas irmão, eu lhe falo uma coisa, sempre vai existir pessoas que vai falar coisas negativas. Mas não liga para isso, porque a gente tem um Deus que tudo pode fazer. Aleluia! Sempre que você precisar de ajuda, coloque na sua cabeça que você tem a igreja Santa Isabel III, que vai estar aqui para lhe ajudar. Amém? Amém. Irmão, pode continuar. Já acabou? Mais alguém? Agradecer a Deus, né? Tive um livramento hoje. Eu vinha de bicicleta no serviço, né? E aí eu vinha pedalando em pé na bicicleta, né? Pra não chegar mais rápido. E aí vinha um ônibus bem do meu lado. Aí na hora que eu tava pedalando, a corrente, ela quebrou no meio lá. Sabe qual a corrente, né? Eu fui direto no chão, quase que eu caí. Aí graças a Deus eu não caí. E o ônibus vinha bem perto de mim. E se eu cair pra cima do ônibus, o ônibus ia passar por cima de mim. Então, tudo graças a Deus, né? Amém. E esse final de semana foi bem complicado para mim, assim, porque eu senti o inimigo mesmo tentar me derrubar. Né? Então ele tem feito isso várias vezes, assim, tentar me derrubar. E eu só tenho a agradecer a Deus pelo perdão dele na minha vida e pela misericórdia dele. Amém. Por isso ele está me protegendo e mantendo de pé. Amém. Amém. Sempre é assim, quando a gente toma uma decisão,
de servir ao lado de Cristo, o inimigo ele sempre vai querer fazer alguma coisa a mais. O Deus que a gente serve, ele não deixa isso acontecer. Viu o livramento que Deus deu para ele? Então a gente tem um Deus que tudo pode em nossas vidas. Então, irmãos, nesse momento a gente vai ajoelhar e nesse momento a nossa diretora do Ministério da Mulher, ela vai orar por cada pedido e a cada agradecimento que foi falado nessa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, pelos pedidos que acabaram de ser feitos. Por cada pedido que aqui está, Senhor, nessa caixinha, a gente te apresenta em teu nome, Pai, que os nossos pedidos que aqui estão cheguem até o teu trono. Amém. E que tu responda para nós conforme o nosso merecimento. Senhor, nós sabemos que as lutas são tão grandes, mas a gente sabe que tu estás conosco, nos dando força e continua nos dando sabedoria. Amém. Para nós decidir, Senhor, tudo aquilo que não é bom para a nossa vida. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, eu chamo a Evelyn, né, que vai receber o Deus disse que não esse oferta. Senhor, nesse momento eu te peço que o Senhor abençoe cada daquelas pessoas que puderam doar e aquelas também que não puderam, Senhor. O Senhor conhece todos os corações daqui, Senhor, continue abençoando cada um de nós. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, nesse momento, vou chamar aqui o trio, tá? Para quem não conhece. Do escurinho do cinema, né? Amém, igreja? Quantos aqui tiveram um dia abençoado? Amém, gente. Amém. Esse amém está muito fraco. Quantos aqui tiveram um dia abençoado? Amém. Eu também, eu tive um dia abençoado, né? Hoje vocês puderam ver que a igreja está diferente, não é verdade? Desde quando vocês entraram ali pela porta, o que vocês acharam? Diferente, bonito, né? Quem mais aí opina alguma coisa? Receptiva, né? Também vocês puderam ver que tem pessoas aqui especiais. Olha aí pro teu lado. Olha aqui pro meu. Estou vendo aqui. Olha aí pro teu lado. Olha essa pessoa que está aí do teu lado. Fala para ela. Você é especial para Jesus. E para essa igreja também. Você é especial para Jesus. Né? Sabe por quê? Nós precisamos ouvir isso e nós precisamos também falar. Não é só ouvir. Nós precisamos também falar. Muitas das vezes a gente diz assim, poxa, fulano passou perto de mim e falou bom dia. Ei, não espera não. Bom dia, boa noite. Quer ganhar um abraço? Dê um abraço. Né? Você é especial. Diga mais uma vez, você é especial para Jesus. Né? Se você que está aqui na frente ainda não falou com o povo lá de trás, essa é a hora. Eu vou lá. Né? Vou falar com todo mundo. E aí a coisa linda. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Vamos sair do nosso banco e falar com todo mundo. Isso é muito bom. Porque é um exercício maravilhoso. Ei, meu irmão, tudo certo? Seja bem-vinda. Vamos lá. Sabe por que às vezes a gente chega na igreja e a gente sempre lá em cima. Não é para ser assim. Nós temos também que ter um tempinho para confraternizar com nossos irmãos. Porque às vezes a gente passa o dia todo trabalhando tanto e pensando, poxa, eu vou pegar o dia para comprar comida para levar para casa. A gente já fica naquele automático. A gente chega na igreja, ufa, que alívio, sentei um pouquinho. E esquece que o nosso irmão também teve um problema como o nosso. E às vezes ouvindo, olha o testemunho da irmã Cristina. Alguém conhecia esse testemunho? Não, interessante, né? Mas também tem uma filhinha do Senhor lá no Conjunto das Garças, precisando do nosso colo, precisando do nosso abraço, precisando do nosso sorriso. E nós somos uma comunidade de crentes. Aonde tem uma comunidade de crentes, o Senhor está lá. Amém? E
Um servo do Senhor chora, todos choram juntos. E aonde um se alegra, todos se alegram também. Vocês olham aqui para a irmã dele, vocês pensam que está tudo bem. Não está não. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele sabe também porque Ele nos trouxe aqui essa noite. Porque Ele quer nos falar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos resgatar. E Ele quer que essa noite nós possamos nos entregar a Jesus. Amém. Amém? Agora há pouco a irmã cantou uma música, que aquela música ela falava para o Espírito Santo encher a nossa vida. E dizia assim, ó, encha até transbordar. Encha até transbordar. Que essa noite o Espírito Santo de Deus venha a esse lugar e transborde os nossos corações. Amém. Quem chegou aqui triste, que saia alegre. Quem chegou aqui cabisbaixo, que saia com a cabeça erguida para Jesus. Quem chegou com fome, que saia saciado. Amém? Por isso, glória a Deus. Aleluia. Quem chegou hoje para dizer, eu quero me entregar a Jesus. Essa é a noite, esse é o momento. Amém? E a palavra do Senhor, o sermão de número 6 da Quarta do Poder, né, que a diretora do Ministério da Mulher pediu para que nós trouxéssemos aqui, ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 6. Aquela pessoa que não tiver Bíblia, e se tiver uma outra que tem Bíblia, vamos sentar perto dela ou dele, para a gente também poder fazer com que essa pessoa veja, leia, né, a palavra do Senhor essa noite. Amém? Quando todos acharem, a gente vai orar mais uma vez. Livro de Romanos, capítulo 6, verso 13. Romanos fica do lado de Atos, tá bom? Todos acharam? E pertinho de Corinto, né? Todo mundo ok aí na Bíblia? A irmã Cristina, acho que ela não enxerga direito, né, irmã? A letra, né? Isso. Todos acharam? Vamos orar então. Amém, mulheres? Romanos capítulo 6, verso 13. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Amém. gratos somos, Senhor, imensamente, porque o Teu amor nos trouxe aqui. O Teu amor nos alcançou. Por favor, querido Deus, que a partir desse momento, a mulher, ela venha sair de cena e que o Teu Espírito Santo encha os nossos corações até transbordar. Porque a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra ela cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra transborda de alegria os nossos corações. E essa noite o Senhor quer salvar, e o Senhor, essa noite o Senhor quer falar conosco, e nós precisamos nos entregar ao Senhor. E que o velho homem venha morrer nesse momento, e que o Espírito Santo de Deus possa transbordar as nossas vidas. Amém. Salva a minha vida, Senhor, através da Tua palavra. Salva a Tua igreja, que nesse momento, Senhor, é quarta de poder. Tem mulheres orando, tem mulheres chorando, tem mulheres, Senhor, que vieram buscar aqui a Tua unção dobrada. Tem mulheres que estão esperando no Senhor a resposta. E o Senhor tem dado para essa mulher. E hoje à noite é o chamado da entrega. Se entregar ao Teu ministério. O Teu ministério de anunciar o Teu evangelho. E nessa noite essa igreja se levanta para glorificar o Senhor. Essa igreja ela tem continuado de pé porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor colocou uma missão na mão da Tua amada igreja. Lá em Apocalipse fala, Senhor, que irou-se o dragão e foi pelejar com a mulher. Mas aí o Senhor entrou em cena e o Senhor tem continuado. O Senhor tem levantado essa igreja nesse bairro de Santa Terezinha. Quando o inimigo ele tem lutado, aberto a boca, dados inflamados tem jogado para a Tua igreja. Mas o Senhor diz, não, ela é minha, ela me pertence. É eu que levanto. E a palavra de Deus, quando ela se abre, ela salva. Quando a palavra de Deus é aberta, ela fortifica os ossos daqueles ossos que já estão mortos. A palavra de Deus ela é libertação de almas. A palavra de Deus ela revive aquilo que já estava no esquecimento. Quantos anos, Senhor, Satanás ele tem pelejado para destruir aquilo que o Senhor construiu. E
E o Senhor construiu com muito amor essa igreja da Santa Luz. Deus querido, eu creio que o Senhor tem levantado homens e mulheres. Amém, Senhor. E hoje, pela virada do meio-dia, o Senhor falou ao meu coração e o Senhor disse: fala que eu estou com eles. Amém, Senhor. E o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor está aqui. Glória a Deus, Jesus. O Senhor deu livramento para essa igreja. O Senhor tem dado cura para essa igreja. O Senhor tem dado testemunhos vivos aqui dentro dessa igreja. Glória a Deus, Jesus. O teu nome tem sido levantado, Senhor. Querido Deus, continua usando, Pai. E nesse momento, Pai, a tua palavra vai ser lida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, Jesus. E diz assim a palavra de nosso Deus essa noite, no livro de Romanos, capítulo 6, verso 13. E diz assim a palavra do Senhor: tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, antes consagrai vós a Deus, como ressuscitados, levantando-os da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumento de justiça. Amém? Amém, Senhor. O que devemos oferecer ao nosso Senhor? O nosso corpo. O corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Amém, Senhor. Glória a Deus, Jesus. E nós não podemos fazer nada com esse corpo que nós queremos. Nós temos que fazer a vontade de Deus para que Deus possa ser glorificado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, eu creio. Oferecer-se a Deus significa entregar, consagração, rendição pessoal e submissão. Todas essas palavras são bem vistas, pois são sempre utilizadas no contexto negativo. Elas ajudam a perda e ninguém gosta de perder, de ser um perdedor. Alguém gosta de perder alguma coisa aí? Não. Alguém gosta de perder calorias? Eu lutando naquela fase todos os dias. Então, é algo que ninguém gosta, né? De perder. Você gosta de perder uma Bíblia? Não. Você gosta de perder um pedaço do seu braço? Também não. Quando o diabético opera, o que ele perde? Um pedaço do seu corpo. Alguém gosta, é dolorido, é sofrimento. E Deus não quer isso para a nossa vida. Amém? Amém. 3 barreiras que impedem uma entrega total do ser humano. A primeira: quem é medroso aqui? A primeira barreira é o medo. Alguém tem medo de escuro? Pode falar a verdade, estamos aqui isso. Alguém tem medo de ficar sozinho em casa? Alguém tem medo de caminhar sozinho, dormir, comer? É algo bem assim peculiar, mas tem gente que tem medo, né? Eu vou confessar a verdade para vocês. Eu não tenho medo de nada, não. Mas eu não fico afrontando também as coisas ruins, né? Essa palavra, ela não existe no meu vocabulário, mas não estou falando isso com nenhuma atitude muito querer ser melhor do que as outras pessoas, não é nada disso. Tipo assim, se é para mim andar 4 horas da manhã, eu vou de boa, entendeu? Para mim, por exemplo, chamar um vizinho para socorrer uma outra pessoa, nesse caso. Mas não que eu saia de casa porque eu quero, eu acho muito legal, não é nada disso. Mas todo horário também eu não gosto de sair de casa, né? Tem aquele horáriozinho ali certo. Mas tem pessoas que têm medo de tudo. Tem pessoas que têm medo de tudo, até da própria sombra. Meu Deus, está dentro, não é verdade? Tem medo que tem gente que tem. Quando a gente era criança, não sei vocês, vamos brincar de pegar a sombra, né? Não tinha aquela brincadeira? Não sei se eu sou tão velha assim, né? Mas enfim. Então ninguém gosta de perder nada, né? O medo surge quando o relacionamento com Deus é quebrado. Mas a Bíblia ensina que o amor lança fora o medo. Então quer dizer que quando eu sinto medo, irmã Iraneide, é porque o meu relacionamento com Deus está quebrado, já que Ele que nos fortalece. Então quando aquele laço que está forte, ele é quebrado, algo acontece, né? Medo de ficar sozinho, medo de perder o marido, medo de perder o filho. Tem gente que tem medo de tudo, né? Então a dica é: nosso relacionamento com Deus tem que aumentar a cada dia para que nós possamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Amém. O livro de 1 João diz assim, 4,18. Vamos para lá? Primeiro livro de João,
capítulo 4, verso 18. Todos acharam? Vamos ler juntos. Capítulo 4, verso 18. Amém? Amém. O que é que diz lá? No amor não existe medo. Não, no amor não existe? Medo. Continua. Antes do perfeito amor lança fora todo. Como é que está de vocês? Lança fora o que? A raiva, a ira, o que é? O medo. Ora, o medo pressupõe punição e aquele que teme não está aperfeiçoado no... Olha só, né? São palavras assim bem fortes, mas também eficazes e também nos dá coragem. Porque a partir de hoje não vamos ter mais o quê? Medo. Medo do escuro, medo da sombra, medo de ficar sozinho. Não é verdade? Achei interessante quando eu li isso aí. Porque eu conheço uma pessoa lá em casa que tem medo de tudo. O segundo ponto. Queremos ter tudo e fazer tudo. Quando isso não acontece, entramos em depressão. Diz Nabucodonosor, teve que passar pela experiência de viver por 7 anos entre os animais do campo. Ele comeu erva como os bois e teve o corpo molhado, orvalho do céu, para só então reconhecer o poder e a majestade do verdadeiro Deus. Está lá em Daniel capítulo 4, verso 30. Nabucodonosor, a gente sabe que ele foi um rei cheio de orgulho, presunção, tudo que é de ruim ele tinha. Por ele ser um rei, ele achava que todos iam se curvar a ele, e não foi bem assim. Quando aquilo que ele queria não aconteceu, aí veio a decepção, porque teve pessoas que não se curvaram ali para ele. E logo depois em seguida, o que acontece? Um quadro depressivo, porque ele não conseguiu o que ele queria. E aí o que Deus fez? Deus pega Nabucodonosor e faz ele o quê? Um santinho? Antes de acontecer o milagre? Não. Ele acaba virando. O que ele se transformou? Qual foi o animal que ele se transformou? Nabucodonosor. Quem leu a lição? Né? Então Deus transforma ele em quê? Em um bicho? Em uma fera? Deus transforma ele em algo. Aquilo ali foi para dar uma lição. A falta de compreensão, render-se a Deus, não é resignação passiva. Fatalismo ou desculpa para a preguiça significa o oposto. Primeiro, sacrificar a própria vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Segundo, Deus chama os que se entregam a Ele para batalhar em seu nome. Terceiro, render-se é um ato de coragem, não de covardia. Amém, Jesus. Vocês estão entendendo esse sermão? Esse sermão, ele vai pegar o que você precisa entregar para Deus. Quando Nabucodonosor, um líder forte, dono da própria Babilônia, dono do seu império, tudo que aquele homem queria aconteceu ao seu redor, certo? Mas teve alguém que não se curvou para ele. Mas aquilo aconteceu para que aquele homem visse que ele não comandava tudo. Existia alguém lá em cima, maior do que ele. E era necessário que Deus transformasse ele naquela fera para que ele entendesse o poder do soberano, que até então ele sabia só que o poder dele existia. Muitos de nós temos influência sobre os nossos filhos, certo? Outras de nós temos influência sobre o nosso marido. Muitas de nós temos influência sobre a igreja, certo? Mas quando algo não dá certo, a gente fica o quê? Triste, decepcionada. Mas não é para nós colocar isso como prioridade na nossa vida. É para nós reconhecermos que nós precisamos da dependência total de Deus. Nós precisamos entregar tudo para Deus. O namoro não deu certo, o noivado não deu certo. Nós precisamos colocar tudo na mão do Senhor. O filho que foi embora de casa não voltou. Temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Amém.
Diz um escritor, o nome dele é C. Lewis: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nós tornamos, pois Ele é quem nos fez. Então, quando estamos preparando um bolo, uma comida, que o sal pesa, a gente tem um controle sobre ele, né? Mas tem coisas que você não tem controle. É só o próprio Deus. Não é como nós queremos ou planejamos. É como Ele quer. E quando nós se entrega a Ele, que a gente espera no tempo dele, no tempo para namorar, no tempo para noivar, no tempo para casar, no tempo para ter filhos, para comprar aquela bela casa, para ir também para os Estados Unidos, passear em Orlando com as crianças, tudo é planejado. Mas quando há algo que sai do nosso controle, a gente fica o quê? Frustrado, porque aquela cura não veio, porque aquele exame que a gente marcou não saiu, porque aquele 13º salário que você estava planejando não saiu do jeito que você queria. Mas não é para nós ficar frustrados, muito pelo contrário, é para nós entregar ao Senhor. Amém? Amém. As características dos que se entregam a Deus: obedecem a Jesus e a palavra de Deus, ainda que seja um absurdo. Por exemplo, Pedro e a pesca foi fracassada, vírgula. Realmente, né? Quando ele foi lá não pegou nada. Depois o que acontece? Se tornou maravilhosa. Aí, com certeza, quando ele foi lá no mar, ele pescou a noite toda. Aquilo ali foi algo do natural do homem. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou pescar, vai acontecer, eu vou trazer. Aí ele foi, lançou a rede. No que ele lança a rede, o que acontece? Veio algum peixe? Não. Aí depois que ele se entrega ao Senhor, que ele conversa com o Senhor, que ele coloca o pensamento dele no Senhor, o que acontece? Ele foi lá e a rede voltou vazia? O milagre, né, irmã? Aconteceu. Voltou cheio de peixe para a glória do Senhor. Amém, irmã Cristina? Amém. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio no meu milagre. Eu creio que essa igreja vai receber o milagre dela. Amém. Eu creio em nome de Jesus, né? E nós temos obedecido a Deus e a sua palavra, mesmo sabendo que parece um absurdo o que ela nos orienta. Olha lá, quando a gente vai para os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, o que está falando lá? Alguém lembra do primeiro? O primeiro mandamento. Alguém lembra? É guardar o sábado, o primeiro? É honrar pai e mãe, o primeiro? Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus. Depois veio o marido, depois veio o filho, depois veio a faculdade. Mas quem é o primeiro? Eu estou em casa me arrumando, papapá, para vir adorar a Deus, vir ao culto. Chega uma filha em casa. Mamãe, vai lá em casa que está uma briga de teçado, eu deixo o Senhor e vou lá rapidinho resolver? Eu vou conseguir resolver? Aquele teçado lá, eu vou conseguir? Humanamente falando? Não. Quem é o primeiro na nossa vida? O Senhor, o nosso Deus. E honrado e glorificado seja Ele nessa noite. Amém? Amém. A hora de pescar já havia passado. Eles poderiam ter duvidado. Mas a resposta de Pedro foi: respondeu-lhe Simão, mestre, trabalhando a noite toda, Senhor, e nada nós apanhamos. Poxa vida, nós estamos contigo, e agora? Aí Deus disse para eles, para ter o quê? Confiança, né? Confia no Senhor, entrega. Tem um louvor que ele fala, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas ele fará. Amém? Quantos aqui confiam no Senhor? Amém. Confiamos inteiramente em Deus. Aqui tem 3 pessoas ou 4. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria. Quando Deus chama Abraão da sua terra, ele disse assim: vai acontecer tudo isso, Abraão, contigo? Ele disse: não. Ele simplesmente chamou. E Abraão disse que não ia? Não. Muitas das vezes as pessoas batem na nossa porta: irmã, vamos hoje no culto, irmã, vai ser uma bênção. Irmã, me fale logo, o que vai acontecer lá? Me diga logo.
você vai perder a bênção. Você tem que ter coragem, ousadia para ir. Amém. Vá, que você vai receber. Peça que Ele vai te dar. Lança a tua fé sobre Ele. E o melhor Ele fará para nós. Amém. Ana esperou o momento perfeito, estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Certo ou errado? Certo. Ana esperou quantos anos da vida dela para que o seu filho viesse? E ela ia todos os anos adorar o Senhor. E quando veio o menino, que foi que Ana fez? Entregou ao Senhor. Amém? E hoje é quarta de poder. Eu vou receber a minha bênção. Amém? José confiou nos propósitos de Deus, sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. José quantas vezes me perguntou: mas Senhor, essa mulher rasgou toda a minha roupa, né? Porque eu estou na prisão, sofrendo injúrias, calúnias, né? Mas ali, ele sem entender o propósito do Senhor, ele permaneceu fiel. Então, as pessoas que elas se entregam a Deus, as bênçãos vêm, amém? O Salmo de número 37, vamos para lá. Vamos ver o que é que ele nos diz. 37, 7. Amém? Como é que fala? 37, 7. Descansa no conselheiro e espera nele. Muito bem. Aquieta-te, né? Aqui na minha está assim: aquieta-te diante do Senhor. Aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Então descanse no Senhor, espera nele, confia. Então quem suporta a crítica e fica com aquele olhar assim: tá tudo bem. Alguém pede: como você cantou horrível, como você pregou horrível. Ai, que ruim, porque você disse isso pra mim. Perfeito. Você fica assim? Quantos de nós conseguem ficar assim, feliz por alguém nos criticar? O ser humano natural, ele diz: eu nunca mais volto nessa igreja. É ou não é verdade? Ele diz: ai, mas a sua saia está muito, não gostei não. Nunca mais eu volto nessa igreja. O ser humano normal. Você suporta a crítica? Aqui o salmista falou para nós que é para nós esperar, confiar no Senhor. Olha só, se você não tem, nós pedimos a Deus. E nós viemos aqui hoje receber poder. Amém? Amém. E continua. Quantos de nós suportamos as críticas? Destaca-se em relacionamento. Geralmente os que se entregam a Deus são pessoas que não vivem lutando pelos seus direitos, não pressionam os outros e não são egoístas. O Salmo de número 138, vamos para lá? Quem tem Bíblia aí? 138, 8. 138, 8. Já quase findando. Todos acharam? Quem achou pode ler. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Então, o que é que o Senhor diz no final? Não abandone as obras das tuas mãos. Porque no começo diz que Ele vai te abençoar. Ele vai estar contigo. Amém? O que foi que Deus deu para você nessa igreja? Ele deu algo. Eu não conheço todos, mas Ele deu algo. Aí você falou assim: eu não quero, eu não vou, eu não posso. E Ele vai te abençoar porque você disse isso. Aqui está dizendo: não abandones as obras das tuas mãos. Deus deu um esposo para você? Cuide dele. Deus deu uma esposa para você? Cuide dela. Deus deu uma igreja para você tomar conta? Cuide dela. Porque Ele está aqui. É Ele que ordena. É Ele que sabe do tempo, fora de tempo. É Ele que conta os minutos. É Ele que te veste. É Ele que te calça. É Ele que cuida de ti.
Amém? Ele que cuida de nós. A bênção da entrega. Vem a paz. Depois de todos aqueles aparatos. Livro de Jó, capítulo 22, verso 21. Bem pertinho de Salmos. Bem pertinho de Provérbios. Livro de Jó. Capítulo 22, verso 21. Alguém pode ler? Jó, capítulo 22, 21. Ninguém achou? Quem achou pode ler, por favor. Sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Amém? Então, reconcilie-se com Deus e fique em Deus. Essa noite, Ele está dizendo para Iraneide aqui: Iraneide, se reconcilie com Deus, faça as pazes com Deus e tudo vai bem. Eu não sei aonde você foi, eu não sei o que você fez, mas Deus essa noite Ele quer que você se entregue a Ele, Amém, se reconcilie a Ele, porque Ele vai voltar. Amém? Amém. Lá no livro de Gênesis, capítulo 32, a gente vai para lá rapidinho. O primeiro livro daqui da Bíblia. Capítulo 32, verso 22. Amém? É Bíblia, é noite de poder, mas é Bíblia. Gênesis capítulo 32, verso 22 até o 30. Vamos lá? Quem achou? Misericórdia, achei. Muito bem. O que é que diz aqui no título dessa palavra? A luta de Jacó com? A luta de Jacó com? A luta de Jacó com Deus. Irmã Iraneide, um ser humano pode brigar com Deus? A gente vai ver aqui rapidinho. Todo mundo tem Bíblia aí? Gênesis, capítulo 32, verso 22. Todo mundo com a Bíblia? Para a gente poder ler e entender o que realmente está sendo passado. Tá bom, gente? Todo mundo achou? Amém. Achou, irmão? Sério? Pode ler. 22. Alguém quer ler? É porque eu estou muito rouca e eu estou pedindo ajuda para alguém. Ninguém quer ler? Tudo bem. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio, que levando consigo suas 2 mulheres e suas 2 concubinas, 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez com que também atravessasse o rio. Tudo o que lhe pertencia, entretanto, ficou para trás. Sozinho, então, chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou a articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: deixai-me, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei a partir, a não ser que me abençoe. O verso 27. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó respondeu a ele. Então o homem orientou-lhe: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutaste com Deus e com os seres humanos prevaleceu. Suplicou Jacó: prontamente dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo nome? E ali mesmo abençoou. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Aqui diz a história que Jacó, ele lutou com Deus. Você quer algo na tua vida, mas você continua com os braços cruzados. E muitas das vezes nem a Bíblia você abre na tua casa. Não é verdade? Muitas das vezes nem orar nós oramos dentro de casa.
Muitas das vezes nem culto matutino nós fazemos. É certo ou errado? Não é verdade? Eu sei que é. Muitos de nós não chamamos Deus para o nosso lar, mas nós queremos os filhos abençoados, nós queremos o casamento abençoado. Muitos de nós não devolvemos dízimos e nós queremos que o Senhor nos abençoe, e muitas das vezes nós queremos obrigar o Senhor a fazer isso. Mas Ele fala essa noite aqui, para que a gente venha se reconciliar com Ele, para que a gente venha se entregar a Ele. E essas rapinas que têm nos tirado a paz, que têm nos tirado o sossego, é porque nós não abrimos a Bíblia do Senhor. Quantos aqui têm a lição da escola sabatina? Amém. Né? Essa é uma realidade na nossa vida. Nós queremos bênção, queremos, mas a gente não quer o Senhor verdadeiramente. Aqui pessoas, elas foram escolhidas a dedo pelo Senhor para fazer grandes obras. Muitas delas aceitaram, poucas delas desistiram. A gente vê a história de Jonas. Mas essa noite, o Senhor quer que eu me entregue a Ele verdadeiramente. Se eu não fazer o culto na minha casa, a partir de hoje eu vou fazer. Se eu não devolver o dízimo, a partir de hoje eu vou devolver. Se eu não me reconciliei ontem com Deus, mas a partir dessa noite, em nome de Jesus, eu vou me entregar ao Senhor. Amém. Porque Ele sabe aonde eu estou andando, Ele sabe o que eu estou fazendo, e essa noite Ele quer que eu me entregue a Ele. Amém? Amém. Jacó teve uma luta intensa com o Senhor, mas ele foi abençoado imediatamente? Não. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira brigando, lutando com Deus. E quando acabou tudo ali, o que acontece? Deus sabia ou não sabia o nome dele? Mas Deus pergunta para ele: qual é o teu nome? Qual é o teu nome, mulher? O que tu queres? Deus, Ele pergunta essa noite. Ele quer saber o teu nome. Fala no teu coração o que tu queres para com Deus. Fala para Ele aonde você parou, aonde você desistiu, aonde você errou. Porque nós precisamos falar isso para Ele. Nós não precisamos que o irmão conte para Ele, não. Nós precisamos nós mesmos nos entregar. Senhor, não devolvi o dízimo esse mês. Senhor, não devolvi a tua oferta esse mês. Mas eu quero meu celeiro cheio. Eu quero um marido fiel. Mas eu não sou fiel para com Deus. Deus, Ele quer a fidelidade de nós. Amém? Deus, Ele quer uma luta espiritual nossa. Eu tenho que orar por mim. Eu tenho que estudar a Bíblia por mim. E depois eu vou fazer por outra pessoa. Amém? Deus, Ele quer o primeiro e último lugar na nossa vida. Jacó já tinha recebido a bênção em seu coração que ele havia desejado. E o interessante de tudo é que a entrega, depois da entrega vem o poder. Amém? Amém. Quando você se entrega para Deus, que você passa por todo aquele deserto, aí vem o poder de Deus na tua vida. Quando Deus chama, Ele capacita. Um dos exemplos bíblicos foi Moisés. Quem foi Moisés? Um assassino. Moisés, ele teve medo. E ele tinha muitas desculpas para dar. Ele disse para Deus: eu, Senhor, eu sou pesado de língua. Ele já havia até esquecido o idioma que ele falava no Egito. Ele estava ficando velho e não tinha talento para aquela responsabilidade. Quantas vezes Deus dá uma missão para nós e nós dizemos: não, eu não sou capaz, eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei convidar ninguém para a igreja. Mas Ele já sabe de tudo isso. Mas Ele vai te capacitar, homem e mulher de Deus. Amém, Jesus. Não tenha medo, porque o medo não é de Deus. Nós sempre temos esse medo, mas Deus capacita. Quantas vezes Satanás disse que essa igreja, ela ia se fechar? Quantas vezes? Desde o início do mundo, Satanás luta para fechar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é cada um de vocês que está aqui, ó. Cada um de vocês. Mas, irmã Irene, eu sou tão pecadora. Você está olhando para a pior das pecadoras. Mas essa noite, o
O Senhor quer que eu e você entregue a nossa vida a Ele. Amém. Amém? Ele quer que nós façamos essa entrega. Maria não foi escolhida por beleza, nem riqueza ou talento, mas porque ela se submeteu aos desígnios de Deus, mesmo diante do preconceito da época e do risco de ser abandonada por José. Ela não recuou e ela permaneceu firme a Deus. Lembra de Maria, que engravidou de Jesus pelo próprio Espírito Santo? Imagina aquela mulher naquela época, noiva, e aparece o quê? Grávida. Já pensou? Naquela época que mulheres não tinham vez, mulheres não podiam falar, como hoje nós estamos aqui, mulheres não podiam congregar. Já imaginou isso? Mas ela o quê? Não retrocedeu. Está doendo? Não retroceda. Estão falando de você? Não saia da igreja. Está dizendo que você está com biquinho? Continue na igreja, louvando ao Senhor, e Ele vai te dar força. Ah, você cantou, o irmão se incomodou, ele não gostou? Continue cantando, porque você está cantando para Jesus. Amém. Veio cansado para a igreja do trabalho, o irmão reclamou que você não quis orar? Continue vindo, porque você está adorando ao Senhor. Continue entregando os teus dons, os teus talentos, o membro do teu corpo para Deus, porque é assim que Ele faz. Amém? Amém. Ele glorifica. O maior exemplo foi Jesus Cristo. Ele foi submisso a Deus e garantiu a vitória. De repente a sombra se ergueu acima da cruz e em tons claros de trombeta que pareciam ecoar por toda a criação, Jesus bradou e disse: está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Uma luz envolveu o rosto de Cristo Salvador com uma glória semelhante do sol. Então curvou a cabeça sobre o peito e morreu. A entrega não o enfraqueceu, pelo contrário, Eloete disse que a entrega de Jesus o fortaleceu. Amém? Amém. Quantos torcem pela tua queda? Quantos desejam o teu mal? Mas que quando a gente está lá no fundo do poço, não é para a tua glória nem para a minha, é para a glória daquele. Porque quem te levanta é Ele. Quem te levanta é Ele. É o Senhor que te levanta. Amém? Amém. Todos, sem exceção, se rendem a algo ou alguém. Você e eu somos livres para escolher a quem nos render. Diz Stephen Jones, disse: se você não se rende a Cristo, se rende ao caos. Se você não serve a Deus, você serve a quem? A Baal. Se você não se entrega a Deus, você se entrega a quem? A Satanás. Se a igreja não luta por Deus, ela vai lutar por quem? Pelo diabo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, essa igreja ela tem se levantado com a glória do Senhor. Amém. Amém. Quantos anos a igreja sofreu perseguição? E até quando vai sofrer? Até a volta de Jesus. Mas Miguel, o arcanjo, ele está com quem? General de guerra, ele está na frente da igreja de Deus. Amém. E essa igreja, ela é triunfante, porque a palavra do Senhor diz: agora há pouco os meninos cantaram que Jesus vai voltar. Ele está bem pertinho de voltar. E Ele quer voltar. Ele está ansioso para voltar. Rick Ware diz: render-se a Deus é a melhor maneira de viver. É a única. Nada mais funciona. Todas as coisas vias levam à frustração, decepção e à autodestruição. Tudo que nós escolhemos nessa terra, ela nos leva à decepção. Eu posso te decepcionar. Eu sou ser humana. O meu trabalho que eu escolhi a dedo, ele pode me decepcionar. Mas Cristo nunca vai te decepcionar. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Quando você escolhe adorar o Senhor, Ele jamais te decepcionará. Ele jamais te deixará. E diz: Devil Lindin Gostou-me, alguma coisa assim. Na Escócia, um idoso pregador arrecadava fundos para a construção. Prestem bem atenção. De um novo templo para a igreja. Esse idoso, ele não tinha recursos. E ele saía de porta em porta pedindo tijolo, ele pedia pedra, ele pedia cimento para construir a igreja. Porque não tinha um templo. E ele, o sonho dele, ele disse: eu vou morrer, eu sou idoso, e eu queria
queria ver essa igreja construída. E os anos passavam e aquele idoso não conseguia arrecadar fundos para a igreja, mas ele continuava falando. Quando foi um belo dia, para sua surpresa, certo dia, dentro da salva da igreja da ofertinha, ele encontrou um papelzinho todo enrolado que dizia o seguinte: não tenho nada para doar, a não ser a minha própria vida. Amém. Assinado David Linguist. O que acontece? A gente leu agora há pouco, a Bíblia diz que nós deveremos oferecer os pedaços do nosso corpo a quem? As drogas? Aquela pessoa que faz aquele negócio lá? Foi isso que a gente leu? Devemos oferecer a Deus o sacrifício do nosso corpo, porque esse corpo é meu. E aquele idoso, ele encontra dentro da igreja aquele bilhete dizendo: não tenho nada a doar para a construção da igreja, mas eu dou o meu próprio corpo. Eu estou ouvindo glória da igreja. Amém. Aleluia. Quantas vezes você vem aqui na casa do Senhor e você olha: eu queria um banco confortável, eu queria um ar-condicionado, eu queria uma telha. Mas você olha para os teus recursos financeiros, olha para o teu Nubank lá do Pix, 000. Aí você conversa com Deus e diz: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Mas você não imagina que o teu corpo está adorando o Senhor. O teu corpo veio para adorar o Senhor. O teu corpo é sacrifício para com Deus. Amém? Amém. E assim diz a palavra do Senhor. Essa noite vai ali para ti. Pouco tempo depois, mais tarde, David Linguist Johnny, o jovem médico, encontrava-se no coração da África, realizando uma obra que superava todas as doações recebidas por aquele idoso. Quem estava lá no coração da África? A pessoa que deu o bilhetinho todo amassado dentro da igreja. E os anos se passaram, ele se formou de médico e ele continuava vendo o idoso pedindo. Ele diz: esse idoso não desiste de pedir. Quantas pessoas vocês conhecem que fazem obra de caridade? Quantas pessoas vocês conhecem que elas dariam a própria vida para que alguém se alimentasse? Quando eu li essa história, eu me emocionei muito, você não tem noção. Seu admirável trabalho como explorador médico e missionário questionou um futuro melhor para os africanos. Tanto fez que, quando morreu em 1873, os nativos exigiram que o coração de Linguist Johnny ficasse na África como lembrança perene de sua dedicação e sacrifício, e assim foi feito. Enquanto o corpo foi levado ao seu lugar de descanso para a abádia de Westminster, em Londres, seu coração foi sepultado na terra africana. Vocês entenderam a moral da história? Aquela pessoa que não tinha nada para doar, e ela disse que ela queria dar o corpo dela. E passaram-se os anos, para a glória de Deus. Ela conseguiu levantar o tempo. Ela não desistiu de pedir. Ela não desistiu, ela não calou a boca. Já sendo idoso. E por que você quer desistir? Por que você quer desistir de viver? Por que você quer desistir do casamento? Por que você quer desistir da igreja do Senhor? Se quem está lá em cima é Deus. Amém. Deus, Ele só quer que a gente se entregue essa noite. Amém, Senhor. Por que parar? Não podemos parar agora. Não podemos. Sabe por quê? Ele nunca parou. Amém, Jesus. Deus nunca parou. Se você prestar atenção na sua vida, Ele nunca te abandonou. Amém. Olha que você fez assim na vida, né? Como eu também, tá? Mas Ele nunca desistiu de você. Aquele senhor idoso, em 1879, ele faleceu, mas o desejo dele foi cumprido. Aquela população da África, ela disse que era para deixar o coração de David na África sendo sepultado. O corpo voltaria para Londres, mas o coração de David
ficaria na África, no coração da África. E assim foi feito. Para a glória de Deus. Amém. Se você não tem recursos, doe o seu corpo para a obra do Senhor. Amém. Porque no Senhor nada é em vão. Está chorando? Continua. Porque lá no céu não vai ter mais lágrimas. Amém? Amém. Essa noite eu pergunto: ele entregou a sua vida a Deus e permitiu que ele o conduzisse. Não quer você também fazer o mesmo? Quantos aqui? Amém. Essa noite desejam entregar o seu coração para o Senhor? Eu quero entregar o meu coração, a minha vida, o meu corpo ao Senhor. Eu quero muito que Deus transforme a minha vida, para que eu possa morar um dia lá no céu. Aleluia. Eu peço muito que Deus, essa noite, que o Espírito Santo possa transbordar as nossas vidas neste local. E que nós possamos um dia alcançar o céu. E quando nós chegarmos lá, nós possamos olhar uma para as outras e dizer: conseguimos. Amém. Amém. Conseguimos. Vamos ter um corpo incorruptível. Amém. Diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Amém. Acabou a pregação. Amém, Senhor. Amém.